nossa primeira aulinha de física aí pela CELS. Espero que todos sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe termologia como nosso primeiro assunto aí do curso, né, da nossa comunidade. E vamos lá, vamos começar. Termologia, conceitos. O que é a termologia, primeiramente, né? Termologia é um ramo da física que estuda tanto os efeitos relacionados ao calor e também à temperatura. Temperatura e calor. O que é a temperatura? Qual é a sua definição? A definição de temperatura é o grau de agitação das partículas. Ou seja, um exemplo, algo quente, algum objeto, algo sólido que esteja quente. As partículas estão aceleradas, ou seja, está em constante movimento. A energia cinética dela é alta. E logo, algo frio é o inverso. Ou seja, os elétrons, suas partículas, estão mais juntas, ou seja, a energia cinética é menor. Então, resumindo, a temperatura é apenas o grau da agitação das partículas. O calor é apenas a transferência de energia, ou seja, uma situação. Você está numa sala muito fria, e você sai e entra em uma sala que está muito quente, ou seja, está tendo mudança na sua temperatura, ou seja, você está recebendo calor, porque está tendo transferência de energia térmica. Equilíbrio térmico. Você já deve ter ouvido falar daquela história que tudo na vida é equilíbrio, como por exemplo o nosso corpo, que é a homeostase, né, o equilíbrio do nosso metabolismo, e na física essa parada de equilíbrio não é diferente. Por exemplo, temos esses dois cubos iguais, tá? Mesma composição, mesma coisa. São iguais, só que em tempos diferentes. Esse primeiro a 50 graus de temperatura, e vamos supor que esteja a 30 graus a temperatura ambiente do lugar, 30 graus. E passa tempo, vira esse cubo aqui de 30 graus, com a temperatura ambiente de 30 graus. E por que esse segundo cubo perdeu 20 graus de temperatura? Como eu falei, o equilíbrio térmico tende sempre a igualar as temperaturas. Aqui estava a 50, só que a temperatura ambiente estava a 30. Então, o que é que acontece? Esse cubo fornece calor ao ambiente, o ambiente pega esse calor e tenta sempre equilibrar. Por isso que também o cubo fica a 30 graus, igualando com a do ambiente. Sensação térmica. A temperatura percebida é diferente da temperatura real e depende de alguns fatores, como a umidade do ar, a velocidade dos ventos e a temperatura. A velocidade dos ventos, por que ela influencia nessa sensação térmica, por exemplo? Um cara numa moto, numa avenida, quando está em uma alta velocidade, percebe que está muito mais frio. Mas por que isso acontece? Vamos pegar uma situação aqui. Sei lá, vamos supor que a temperatura térmica daquele local está a 27 graus. Só que o motoqueiro percebe isso a 10 graus. E por que essa diferença? Porque quando o motoqueiro está numa moto a uma grande velocidade, há uma maior concentração de ar em um mesmo local e constantemente, e por isso a temperatura tende a diminuir na sensação dele. E qual outro exemplo para temperatura? Porque a temperatura também pode influenciar na sensação térmica. Acaba sendo um pouco lógico. Você já deve ter visto em alguma reportagem na TV que numa praia, por exemplo, pode estar a, sei lá, 36 graus, que já é uma temperatura bem alta, só que a sensação percebida pela galera que está lá é muito mais alta, tipo 41, 42. Então, é isso, e espero que vocês tenham gostado da aula. Novamente, sejam bem-vindos, continuem nos acompanhando aí, vejam o site, acompanhem sempre o Instagram, que a gente sempre vai estar tentando postar coisas novas, sempre postar as questões, resumos, e vamos estar sempre aqui para auxiliar vocês. E obrigado de novo pela confiança e por confiar no nosso trabalho.